quero engravidar. Como me preparar? Então, a gente muitas vezes não se prepara, né? Não entende muito bem o porquê que é necessário um planejamento. Mas se você sair perguntando para as mulheres, para as gestantes, o que elas desejam para o filho delas no futuro, todas vão responder que querem um filho feliz, um filho saudável, um filho que tenha sucesso na vida. Então, para isso, é muito interessante que a gente se prepare antes da gestação. Muitos fatores da mãe, né, na verdade não só da mãe, mas do pai também, vão determinar aí a saúde dessa criança no futuro. Então, qual que é o tempo necessário que eu tenho que fazer de preparo anteriormente à gestação? Então, em geral, por volta de 3 meses antes de engravidar, é interessante você passar no seu ginecologista. Existem alguns preparos em questão de exame, preparos de vitaminas que você precisa repor para que você garanta aí uma gestação saudável, uma gestação de sucesso. Bom, então você chega lá no médico, o que ele vai te questionar, né? Eu vou te guiar pelo processo da pré-concepção. Então, o primeiro fator que ele vai te perguntar é sua idade. A gente sabe que a idade materna, ela é muito importante para a fertilidade da mulher. Então, a partir dos 35 anos, a fertilidade cai de forma exponencial na mulher. Ela vem caindo em geral, mas a partir dos 35 essa queda é expressiva. Então, não é mais tão fácil engravidar. Além disso, a idade materna o avanço da idade materna está relacionado com alterações cromossômicas, alterações genéticas. Então, só para vocês terem uma ideia, uma mulher de 25 anos tem uma chance em 1000 de ter um bebê com síndrome de Down. Já uma mulher de 40 anos, ela tem uma chance em 100. Então, o risco aumenta bastante com a idade. Então, se você está se planejando para ter uma gestação, considere fortemente a sua idade. Você também vai ser questionada sobre alguns antecedentes familiares. Então, se na sua família, principalmente do lado materno, existiu gestação gemelar, é importante você falar isso para o médico, porque as chances de você ter uma gestação gemelar aumentam. Doenças hereditárias, então fenilcetonúria, anemia falciforme, talassemia, todas essas doenças você precisa informar o seu médico. Existem alguns preparos que a gente faz antes para ter uma gestação de sucesso. Outros antecedentes pessoais, seus antecedentes, então existência de pressão alta, né, hipertensão arterial, diabetes, doenças reumatológicas como lúpus, doenças da tireoide, importantíssimo estar com a tireoide compensada para poder engravidar, alguns transtornos psiquiátricos, alguns tipos de câncer. Então você tem que informar a doença e você tem que informar as medicações que você faz uso. Tem muitas medicações que não podem ser usadas durante a gestação. Inclusive, agora está bem, vamos dizer, tem um movimento, né, a favor do skincare. Então, muitas mulheres usam ácido retinóico no rosto. O ácido retinóico ele é teratogênico, causa malformação fetal. Então, o ideal é que você suspenda o uso de algumas substâncias, inclusive essas tópicas, né, no rosto, que apesar de terem uma absorção baixa, elas podem gerar aí uma malformação fetal, em geral suspender 4 meses antes da gestação. Então informar para o médico não só as medicações que você faz via oral, mas as medicações tópicas também, e ver o que pode ser ajustado e o que não pode. Tem um site bem interessante chamado E-Lactância. Esse site você digita o nome da medicação e ele vai te dar aí os riscos de utilização nele das medicações durante a gestação. Então aqui a gente vai pontuar alguns exemplos de medicações que não podem ser usadas na gestação. Só para ilustrar, a gente usa aqui no Brasil algumas medicações que a gente nem tem noção do risco que elas causam. Então, por exemplo, a dipirona, que a gente usa, né, toma que nem água. A dipirona, vocês sabiam que ela é proibida nos Estados Unidos e em alguns países da Europa? Então, a dipirona está relacionada com alguns tipos de câncer e com alterações de sangue importantes. Então, em alguns países, são países mais sérios, eles proibiram o uso da dipirona, é utilizado só o paracetamol. E o paracetamol, por si só, também está relacionado com algumas alterações. Então, tem alguns estudos que relacionam o paracetamol na gestação com o déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, é importante a gente entender que na gestação é um momento muito único e de muito risco. Então, o ideal é que você tome o mínimo de medicação possível. Depois dessa conversa com seu médico, que chama anamnese, você vai para o exame físico. No exame físico vai ser aferido o seu peso corporal. Isso é uma
um aspecto importante. Por quê? A partir do seu peso corporal, a gente vai determinar seu IMC, né, o índice de massa corpórea. E a gente sabe que mulheres com sobrepeso ou com obesidade, antes de conceber, né, antes de estarem grávidas, trazem um risco importante de desenvolvimento de hipertensão gestacional, de diabetes gestacional e de macrosomia fetal, que é aquele bebê grande, né, mais de 4 quilos. Esses tipos de condições na gestação trazem muito risco à gestação, então risco de parto prematuro, aumento do sangramento no momento do parto, risco de hipoglicemia no bebê, risco de problemas mesmo de passagem do parto, né, por conta do bebê ser um bebê macrossômico. E a gente já tem alguns estudos que vão relacionar o aparecimento lá no futuro, né, naquele bebê que foi macrossômico, o aparecimento de obesidade e de doença cardiovascular. E o que mais impactou nesse risco foi o peso da mãe antes de estar grávida. Então, se você tá com um excesso de peso, né, com sobrepeso com obesidade, compensa para esse planejamento você antes fazer um ajuste de peso, um ajuste de hábitos de vida, de alimentação, para depois só fazer a concepção, tá? Porque senão você pode ter aí, aumentar esse risco para o seu filho lá no futuro.